A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ramon Solei. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à unidade 3 do Pentateuco, primeira disciplina do curso médio em teologia do IBAD. Nós iremos, a partir de agora, entrar na lição, entrar na unidade 3. Vem comigo! Hoje nós falaremos sobre o tabernáculo, sobre a casa de Deus, sobre os valores espirituais da casa de Deus, sobre os objetos do tabernáculo. Também vamos falar sobre os sacerdotes, os homens de branco. Falaremos também sobre os valores espirituais dos sacerdotes. Então, atenção, caneta e caderno na mão, que muita coisa boa vem por aí. Caneta e caderno na mão para anotar os bizus, para anotar aí as dicas para a prova, ok? Vem comigo. Unidade 3, um espaço especial. A unidade 3 é dividida em 4 capítulos. Nós temos no capítulo 1 a casa de Deus, ou seja, o tabernáculo. Temos aqui a imagem do tabernáculo. No capítulo 2 temos o significado espiritual do tabernáculo. No capítulo 3, os homens com uniforme branco, ou seja, os sacerdotes. No capítulo 4, os valores espirituais dos sacerdotes. Capítulo 1, a casa de Deus. A construção do tabernáculo. O projeto foi dado por Deus a Moisés, com as medidas, com os detalhamentos específicos, com as repartições e tipo de material a ser utilizado. Então, tudo deveria ser feito de acordo com um modelo, seguindo as orientações específicas de Deus. Está em Êxodo 25 a 30 e do 35 ao 40. Então, Deus, quando Ele ordena alguém a fazer alguma coisa para Ele especifica tudo direitinho, Ele dá as medidas, Ele detalha tudo conforme o seu plano. É para fazer conforme as suas ordens, conforme o seu plano. Sempre foi assim. Com Noé foi desse jeito, para a construção da arca. Então Deus falou o comprimento, a altura, a largura, qual material que usar, como que seria feito. Então é assim, Deus dá tudo detalhadamente, as suas orientações, especificamente qual material que vai ser utilizado, quantas repartições terá, tudo é bem detalhado, com medidas e tudo mais. Então, cabe a nós seguir o plano de Deus, seguir a ordem de Deus, tudo conforme é a sua vontade, porque Ele é o soberano de todo o universo. A construção do tabernáculo mobilizou tanto o povo de Israel que foi necessário que houvesse um pedido para cessar as doações. Está em Êxodo capítulo 36, versículos 6 e 7. Então, foi levantada oferta para que se construísse o tabernáculo. Moisés reuniu o povo e pediu aí uma oferta alçada, que o povo alçasse uma oferta para a construção do tabernáculo. Ouro, prata, então muitas coisas aí foram doadas. E isso, a partir da ordem de Deus, Deus moveu o coração das pessoas para que doassem para a sua casa. Então houve aí uma mobilização total do povo de Israel, que foi necessário que pedisse para parar. Tá bom, chega já, né? Já é o bastante, já é o suficiente. Obrigado, agora nós vamos para a construção. Deus, quando está no negócio, Ele move o coração do homem para fazer a doação. Então, o tabernáculo ele foi feito por partes. E as partes eram montáveis e desmontáveis. Para que isso? Para o transporte. O tabernáculo ele foi construído no deserto. O povo estava andando pelo deserto. Então, quando eles fossem mudar de lugar, era necessário que desmontassem e carregassem, né? E para mudar de lugar, o tabernáculo iria junto com o povo.
O povo tinha uma longa caminhada pela frente e o tabernáculo o acompanharia. Foram usados os seguintes materiais: tecidos, peles, pelo, madeira e metais preciosos. Está em Êxodo, capítulo 26 e 38. A divisão do tabernáculo. O tabernáculo foi dividido em 3, conforme o plano de Deus. Tinha 3 compartimentos: o átrio, que era a parte de fora, né, do tabernáculo em si, era o pátio, como se diz, né? Aí vinha o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo, que era onde ficava a arca do concerto. Aqui nós temos o desenho das divisões do tabernáculo e onde era colocadas as peças. Aqui nós temos o lado de fora, né? O lado de fora do tabernáculo. Aqui o átrio, toda essa parte aqui é o átrio, onde está o altar de bronze, o lavatório de bronze. E aqui vem o lugar santo, onde está a mesa do pão, da propiciação, o altar, e aqui o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, onde fica a arca da aliança. Átrio, que é o pátio, era o local onde ficava o altar do holocausto. Está em Êxodo 27, versículo 1 a 8, e no 38, de 1 a 7. E também ficava a pia de bronze, conforme está descrito em Êxodo capítulo 30, versículos 20 e 21. Aqui estão a pia, né, a pia e o altar do holocausto. No lugar santo ficava o altar do incenso, está em Êxodo 30, versículo 1 a 10. Ficava também a mesa dos pães da propiciação, está em Êxodo 25 e 37. E ficava também o candelabro, e está também em Êxodo 25. Aqui está um desenho demonstrando o candelabro, né, e os outros objetos que nós citamos. Lugar santíssimo, ou santo dos santos. Nesse lugar ficava a arca do concerto. E ficava também o propiciatório. Tudo está em Êxodo 25. Atenção, olha só, aqui tem um bizu da prova. No lugar santíssimo é onde ficava a arca do concerto, a arca da aliança, ou arca do concerto. Está escrito em Êxodo capítulo 25. Olha só, aqui está a arca da aliança, ou arca do concerto. As finalidades do tabernáculo. Em primeiro lugar, a primeira finalidade do tabernáculo é a presença de Deus entre o povo. A presença de Yahvé no meio do povo. Tinha como finalidade também centralizar a vida do povo de Israel. Como o tabernáculo significava a presença de Deus no meio do povo, então a vida do povo deveria ser centralizada em Deus, em Yahvé, né? A outra finalidade era para viabilizar o culto e promover a educação. É lá onde tinha o ensino da palavra de Deus, o ensino do povo de Israel. Também outra finalidade era alavancar o desenvolvimento social e a comunhão entre as pessoas. É lá no tabernáculo onde as pessoas se reuniam, né, para ofertar, para sacrificar, e ali havia uma comunhão entre as pessoas. Deus trabalhando na vida de cada um do seu povo. Aqui nós temos mais um desenho. Novamente, aqui está o tabernáculo, né? O átrio é essa parte de fora aqui.
Aqui nós temos a entrada, logo na entrada nós temos o altar do holocausto. Depois, mais para frente, a pia de cobre. Depois, aqui, o lugar santo, né? O lugar santo. Dentro do lugar santo nós temos o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso. E aqui a cortina ou véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo ou do santo dos santos, onde estava a arca do concerto ou arca da aliança, e também ficava o propiciatório aqui dentro. Capítulo 2. O significado espiritual do tabernáculo. 2.1. Simbolismo das partes do tabernáculo. Em Hebreus capítulo 9 e 10, temos aí a relação de Cristo com o tabernáculo, né? Cristo simboliza o tabernáculo, aliás, o tabernáculo simboliza, tem o valor simbólico de Cristo. Cristo habitou entre nós, né? O tabernáculo na época, ele simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E hoje Cristo desceu na terra e habitou no meio do seu povo. E hoje ele habita na sua igreja. Então, o verbo habitar significa o mesmo que tabernacular. Ou seja, Jesus habitou entre nós e a glória estava sobre ele. Da mesma forma que o tabernáculo. A glória de Deus descia sobre o tabernáculo. O átrio. Aqui as partes do tabernáculo simbolizando Jesus, né? O átrio, espaço de acesso a Deus. Jesus dá acesso ao Pai, né? Ele é o caminho. Então ali o átrio era onde as pessoas entravam pela porta e caminhavam, era o caminho até a presença de Deus, até chegar a Deus. O lugar santo, Cristo é o sacerdote. O lugar santo era o local onde ficava o sacerdote, né? O sacerdote. Cristo é o sacerdote por excelência. O sacerdote defendia os interesses do povo a Deus. Demonstrava também a gratidão do povo pela provisão diária. E o lugar santíssimo é a parte mais íntima do tabernáculo. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para uma ministração. Yom Kippur, dia de pedir perdão pelos seus pecados de sua classe e pelos pecados do povo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Simbolismo dos móveis do tabernáculo. Então, tudo que tem lá no tabernáculo, lá no Antigo Testamento, é simbólico, simboliza alguma coisa. E aqui nós temos o nome do móvel, altar do holocausto, simboliza o Cordeiro de Deus, simbolismo em Cristo, Cordeiro de Deus. Simbolismo da vida cristã, confissão e perdão, né? Então, sacrificava no holocausto para confissão e perdão. E o sacrifício do holocausto simbolizava Jesus Cristo, ou o Cordeiro de Deus, né? A pia de bronze, a água da vida, simbolismo em Cristo, a água da vida. Simbolismo da vida cristã, santificação. Altar do incenso, simbolismo em Cristo, o nosso intercessor. Simbolismo da vida cristã, vida de oração. Mesa dos pães, simbolismo em Cristo, pão vivo. Simbolismo da vida cristã, gratidão. Candelabro, simbolismo em Cristo, luz do mundo. Simbolismo da vida cristã, testemunho. Arca e propiciatório. Simbolismo em Cristo, inaugurador da nova aliança. Simbolismo da vida cristã, comunhão. Simbolismo dos materiais do tabernáculo. Materiais: cobre, prata, ouro e pedras preciosas. Simbolismo em Cristo, natureza divina do Senhor Jesus e a sua realeza e senhorio. Simbolismo na vida cristã, possibilidade de o crente vivenciar as realidades eternas. Materiais: pele, lã, linho e madeira. Simbolismo em Cristo, natureza humana do Senhor Jesus, o seu sofrimento. E o simbolismo na vida cristã, corporeidade do crente
e a razão para a sua dependência de Deus. Os homens de branco, né? Os homens de uniforme branco, capítulo 3, os sacerdotes e os levitas. A linhagem sacerdotal. O projeto de Yahvé para a nação de Israel era completo em todos os sentidos. Abrangia não só a questão política e social, como também a religiosa. A entrega dos primogênitos, em Êxodo capítulo 13, versículo 2. Deus pede a Moisés que cada família entregue seu primogênito, né? O primeiro filho homem nascido, tanto primogênito, tanto do homens, né? Dos filhos, quanto dos animais. Por quê? Porque foi o que aconteceu lá no Egito. O anjo da morte matou todos os primogênitos do Egito. Então agora Deus pede para ele os primogênitos do povo de Israel, né? O Senhor depois ele escolhe uma nação para organizar, né? Para trabalhar no tabernáculo. Ou seja, o Senhor escolheu para a organização de Israel uma nação que deveria ser de adoradores, lá em Êxodo 19:6. E a tribo de Levi, Deus escolheu para encabeçar essa tarefa, que era de todo o povo. Os primogênitos agora foram substituídos pelos levitas. Está em Números capítulo 3, versículo 11 e 13. Então, agora os pais tinham que resgatar os primogênitos, ou seja, dar uma oferta para continuar com os primogênitos em casa, porque os levitas é que fariam o trabalho dos primogênitos, da liderança espiritual. Assim, os primogênitos deveriam ser resgatados, isto é, seus pais deveriam pagar uma determinada importância em dinheiro como consentimento de que seu filho se desobrigava da tarefa religiosa, liderança, por ter sido atribuída aos levitas. Tribo de Levi. Os levitas foram escolhidos para fazer o trabalho espiritual de Israel. Os sacerdotes procederam da família de Arão. Todos os seus descendentes seriam sacerdotes. Os demais homens da tribo seriam levitas, isto é, cooperadores do ministério sacerdotal. Então nem todo levita é sacerdote, né? Sacerdotes são aqueles que são da família de Arão, descendentes direto da linhagem de Arão, e não da tribo de Levi, certo? Então, o restante eram os levitas, eram aqueles que trabalhavam no tabernáculo, cooperavam no ministério sacerdotal. Eram os cantores e trabalhavam lá. Sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes. Hoje nós sabemos que o sumo sacerdote é Jesus, né? O eterno sumo sacerdote. Era reconhecido pela sua ascendência, ou seja, Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Seu filho mais velho lhe substituiria após a sua morte. E este, por sua vez, seria substituído pelo filho primogênito, e assim sucessivamente. Tabela sobre a distinção entre sacerdotes e levitas. Olha só, aqui está a diferença, né? Ministério, características. Dois sacerdotes eram responsáveis pelas ministrações sagradas. Eram os líderes espirituais da nação. Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes, encarregados do trabalho material do tabernáculo e do templo. E as atividades dos sacerdotes eram guiar o povo, mediar as orações, oferecer sacrifícios e ensinar a lei. Os levitas eram para fazer a manutenção do santuário, consertar o templo, móveis e etc. O comportamento ético dos sacerdotes está em Êxodo 21, 22. Eles deveriam ser bons israelitas, deveriam ser exemplos, né? Deveriam manter o padrão moral e a santidade. Não poderiam apresentar deficiências físicas. Uai, mas por quê? Será que aqui tem uma discriminação por pessoas com deficiências físicas?
Não é isso, é o que veremos a seguir. Então Deus ele se importa com as pessoas, com os deficientes físicos, sim. A importância do exercício da atividade sacerdotal. O ministério sacerdotal marcava toda a vida do povo, tinha pertinência com a atividade de outras lideranças. Os sacerdotes eram o guia espiritual do povo, serviam como mediadores entre o povo e Deus, interpretavam e ensinavam a lei, além de consultar ao Senhor para discernir a sua vontade para o povo. Os valores espirituais dos sacerdotes. Símbolos relacionados à condição física do sacerdote. Olha só, aqui nós vamos ver o porquê que não deveria ter deficiência. Levítico capítulo 21, versículos 16 a 23. Eles não poderiam ter, várias deficiências que inviabilizavam o trabalho do sacerdote. Cegueira, paralisia nas pernas, pé ou mão quebrados, ferida nos olhos, sarna e impinges. Então por que eles não poderiam ter isso? Eles iam ofertar, sacrificar as ofertas do restante do povo. Então eles iam mexer com faca. Pessoa deficiente físico mexendo com faca amolada é muito perigoso, Então não deveria ter ferida nos olhos, porque estariam mexendo com a carne. Ali parte era ofertada para o Senhor e parte eles comiam, era comida para o povo. Então não deveria ter sarna, impinge, essas coisas, esse tipo de doença, É para o próprio cuidado do próprio sacerdote. E cuidado também do povo, Imposição era feita por dois motivos, olha só. Os representantes que não gozassem de boa saúde não conseguiriam executar o trabalho no tabernáculo, E as diferentes ministrações para abençoar a vida do povo. Deus deveria ter sempre o melhor, então para trabalhar na casa do Senhor tem que ser o melhor. Não se tratava de desprezo ou discriminação, mas de cuidado para com aqueles que tinham saúde debilitada. Deus estava realmente cuidando do seu povo. Símbolos relacionados às roupas dos sacerdotes. Eles deveriam vestir-se com roupas feitas de linho do mesmo modelo e cor, para que servisse como um distintivo daquele ministério, para ficar diferente do restante do povo, Para ver que era diferente, para distinguir o ministério deles. Em geral, essas roupas constituíam-se das seguintes peças: vestido branco, calção, cinto e mitra. Fazia parte da indumentária do sumo sacerdote o manto, o éfode, que é um colete, um peitoral e uma placa de ouro na mitra. Então essa placa de ouro tinha algo escrito nessa placa de ouro. Olha só. Santidade ao Senhor. Era o que estava escrito nessa placa de ouro que ficava na testa do sumo sacerdote. Bizu de prova, Bizu de prova. Santidade ao Senhor. Anota aí, bizu de prova. Então aqui está a imagem. Aqui é a placa de ouro na testa do sacerdote. Escrito, o que era mesmo que estava escrito? Vamos voltar lá para ver? Santidade ao Senhor, Está na placa de ouro na testa do sumo sacerdote. Vamos para frente? Essas vestimentas representam a glória de Deus, evidenciando sua natureza entre o seu povo, e indicavam a autoridade recebida por Deus para a função de administrar as coisas sagradas, Então, o que representava o que essa vestimenta? Representava a autoridade que Deus conferiu a ele para mexer com as coisas sagradas, Para administrar aí, para desenvolver a função do trabalho, da administração das coisas sagradas. O uso constante trazia à memória daqueles ministros a necessidade de consagrarem o corpo e a mente,
trabalho e pensamentos, vida pessoal e vida familiar totalmente a Deus. Então, a roupa, as vestimentas, através do uso constante, né, ele trazia, né, na memória dos sacerdotes que eles deveriam estar sempre na presença, eles estavam sempre na presença de Deus. E por isso eles deveriam ter a vida consagrada, né? O corpo e a mente consagrado, o trabalho, os pensamentos, a vida pessoal, vida familiar, então totalmente a Deus. Significados em relação ao povo. Êxodo capítulo 28, versículo 9 e 10 diz assim: em cada uma das ombreiras havia uma pedra com os nomes das tribos que compunham a nação. Significavam a responsabilidade do sumo sacerdote em carregar o povo, ser sustento para uma geração que necessitava de apoio espiritual. Então estava nos ombros. Significa que o sumo sacerdote carregava o povo nos ombros. Então o povo necessitava da santificação do sacerdote, né? Do apoio espiritual do sacerdote. Ele tinha que ter ali crédito com Deus para conduzir o povo, dar o apoio espiritual para o povo. Êxodo capítulo 28, versículo 21, diz que 12 pedras preciosas. Essas pedras simbolizavam que o povo não deveria ser visto apenas como um peso nos ombros do sumo sacerdote, mas um objeto do seu amor. Então era pedra preciosa, né? O valor que o povo tinha, né? E era objeto de amor, simbolizava aí um valor imensurável, que é o amor, é o que vale mais. Símbolos a partir da família do sacerdote. Levíticos capítulo 21 e 22. 1. Deveriam se casar com mulheres da própria tribo. As escolhidas deveriam possuir honra e dignidade. O cuidado para que o procedimento dessas mulheres não fosse promíscuo ou leviano. Então, as mulheres dos sacerdotes também deveriam ter conduta irrepreensível. Deveriam ser aí exemplo para as demais. Possuir honra e dignidade. Aqui nós temos a imagem de um sacrifício, o sacerdote ali com um punhal na mão. Aqui está o sacerdote para o sacrifício, os levitas aqui ajudando ele, né, segurando o animal para o sacrifício. Aqui nós terminamos essa unidade 3. Continue, assista mais vezes, né? Repita e assista 1 ou 2 vezes. Assista a aula presencial, porque é muito importante. Aqui esse vídeo é apenas um subsídio, algo a mais aí para você ter, se você não puder assistir a aula, não tiver como assistir a aula presencial, tá bom? Então um abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.